Código Penal. Parte Geral. Título e da aplicação da Lei Penal. Anterioridade da lei. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Lei penal no tempo. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Lei excepcional ou temporária. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Tempo do crime. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Lugar do crime. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Extraterritorialidade. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. I. Os crimes. A. Contra a vida ou a liberdade do Presidente da República. B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. C. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço. D. O de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Segunda, os crimes. A. Que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. B. Praticados por brasileiro. C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A. Entrar o agente no território nacional. B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. D. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. E não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. A. Não foi pedida ou foi negada a extradição. B. Houve requisição do Ministro da Justiça. Pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas. Eficácia de sentença estrangeira. Artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para i. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Segunda, sujeitá-lo à medida de segurança.
Parágrafo único. A homologação depende: a. Para os efeitos previstos no inciso I, de pedido da parte interessada. B. Para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça. Contagem de prazo. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. Legislação especial. Artigo 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Título 2º do crime. Relação de causalidade. Artigo 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado, os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Relevância da omissão. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem a. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B. Ou de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Artigo 14. Disse o crime. Crime consumado. E, consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativa. Segunda, tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de tentativa. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Arrependimento posterior. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Crime impossível. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Artigo 18. Disse o crime. Crime doloso. E, doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Crime culposo. Segunda, culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Agravação pelo resultado. Artigo 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Erro sobre elementos do tipo. Artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Discriminantes putativas. Parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Erro determinado por terceiro. Parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Erro sobre a pessoa. Parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Erro sobre a ilicitude do fato.
Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, ou se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Coação irresistível e obediência hierárquica. Artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Exclusão de ilicitude. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. I. Em estado de necessidade. Segunda. Em legítima defesa. Terceira. Em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Excesso punível. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Estado de necessidade. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Título 3º da imputabilidade penal. Inimputáveis. Artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Redução de pena. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Menores de 18 anos. Artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Emoção e paixão. Artigo 28. Não excluem a imputabilidade penal. I. A emoção ou a paixão. Embriaguez. Segunda, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Título I dos crimes contra a pessoa. Capítulo I dos crimes contra a vida. Homicídio simples. Artigo 121. Matar alguém. Pena: reclusão, de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado. Parágrafo 2. Se o homicídio é cometido e, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Segunda, por motivo fútil. Terceira, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum.
Quarta, a traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. V. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena: reclusão, de 12 a 30 anos. Feminicídio. Sexta, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Sétima, contra a autoridade ou agente descrito nos integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Oitava, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Homicídio contra menor de 14 anos. Nona, contra menor de 14 anos. Pena: reclusão, de 12 a 30 anos. Parágrafo 2. Ela considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve i. violência doméstica e familiar. Segunda, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Parágrafo 2b. A pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de i. 1/3 e até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. Segunda, 2/3 ou se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Homicídio culposo. Parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo. Pena: detenção, de 1 a 3 anos. Aumento de pena. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3, ou se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado i. durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Segunda, contra pessoa maior de 60 anos, com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Terceira, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Quarta, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos e terceira do caput do artigo 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena: reclusão, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos parágrafo 1º e 2º do artigo 129 deste Código. Pena: reclusão, de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte. Pena: reclusão, de 2 a 6 anos. Parágrafo 3º. A pena é duplicada. I. Se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Segunda, se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual.
Parágrafo 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 deste Código. Parágrafo 7º. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio, nos termos do artigo 121 deste Código. Infanticídio. Artigo 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. Pena: detenção, de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Pena: detenção, de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto, sem o consentimento da gestante. Pena: reclusão, de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Forma qualificada. Artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário. E, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Segunda, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Capítulo 2º das lesões corporais. Lesão corporal. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º. Se resulta e incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias. Segunda, perigo de vida. Terceira, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Quarta, aceleração de parto. Pena: reclusão, de 1 a 5 anos. Parágrafo 2. Graus se resulta e incapacidade permanente para o trabalho. Segunda, enfermidade incurável. Terceira, perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Quarta, deformidade permanente. V. Aborto. Pena: reclusão, de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3. Graus se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Pena: reclusão, de 4 a 12 anos. Diminuição de pena. Parágrafo 4. Graus se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Substituição da pena. Parágrafo 5. Graus o juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de R$ 200.000 a 2 contos de réis. E, se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Segunda, se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa. Parágrafo 6. Graus se a lesão é culposa. Pena: detenção, de 2 meses a 1 ano. Aumento de pena. Parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3, ou se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafo 4º e 6º do artigo 121 deste Código.
Parágrafo 8º. Aplica-se à lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Violência doméstica. Parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Pena: detenção, de 3 meses a 3 anos. Parágrafo 10. Nos casos previstos nos parágrafo 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Parágrafo 12. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Parágrafo 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º a do artigo 121 deste Código. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos. Capítulo 3º da Periclitação da Vida e da Saúde. Perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Parágrafo 1º. Se a intenção do agente transmitir a moléstia. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação. Perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131. Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Abandono de incapaz. Artigo 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena: detenção, de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave. Pena: reclusão, de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte. Pena: reclusão, de 4 a 12 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3º. As penas cominadas neste artigo aumentam-se de 1/3. E, se o abandono ocorre em lugar ermo. Segunda, se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Terceira, e se a vítima é maior de 60 anos. Exposição ou abandono de recém-nascido. Artigo 134. Expor ou abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. Pena: detenção, de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte. Pena: detenção, de 2 a 6 anos. Omissão de socorro. Artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena: detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.
condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Artigo 135-A. Exigir cheque-calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave, e até o triplo se resulta morte. Maus tratos. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena: detenção, de 2 meses a 1 ano, ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte. Pena: reclusão, de 4 a 12 anos. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Capítulo 4 da rixa. Rixa. Artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Pena: detenção, de 15 dias a 2 meses, ou multa. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se, pelo fato da participação na rixa, a pena de detenção, de 6 meses a 2 anos. Capítulo V dos crimes contra a honra. Calúnia. Artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, apropala ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, salvo e, se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Segunda, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número I do artigo 141. Terceira, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Artigo 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Injúria. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena: detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena. E, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Segunda, no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência. Pena: reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Disposições comuns. Artigo 141. As penas cominadas neste capítulo aumentam-se de 1/3, se qualquer dos crimes é cometido. E, contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro. Segunda, contra funcionário público, em razão de suas funções, ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. Terceira, na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Quarta, contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 anos ou pessoa com deficiência, exceto na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 140 deste Código.
Parágrafo 1º. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da Rede Mundial de Computadores, aplica-se em triplo a pena. Exclusão do crime. Artigo 142. Não constitui injúria ou difamação punível. I. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Segunda, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Terceira, o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Parágrafo único. Nos casos dos NS. E terceira, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Retratação. Artigo 143. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Artigo 144. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso e do caput do artigo 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2º do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Capítulo 6 dos crimes contra a liberdade individual. Seção I dos crimes contra a liberdade pessoal. Constrangimento ilegal. Artigo 146. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. As penas aplicam-se cumulativamente em dobro, quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas, ou há emprego de armas. Parágrafo 2º. Além das penas cominadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Parágrafo 3º. Não se compreendem na disposição deste artigo. I. A intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Segunda, a coação exercida para impedir suicídio. Ameaça. Artigo 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena: detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Perseguição. Artigo 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena e reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido. E contra a criança, adolescente ou idoso. Segunda, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º do artigo 121 deste Código. Terceira, mediante concurso de 2, 2 ou mais pessoas ou com o emprego de arma. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Parágrafo 3º. Somente se procede mediante representação. Violência psicológica contra a mulher. Artigo 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça,
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Pena: reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Sequestro e cárcere privado. Artigo 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado. Pena: reclusão, de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. A pena é de reclusão, de 2 a 5 anos. E se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 anos. Segunda, se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Terceira, se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Quarta, se o crime é praticado contra menor de 18 anos. E se o crime é praticado com fins libidinosos. Parágrafo 2º. Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral. Pena: reclusão, de 2 a 8 anos. Redução à condição análoga à de escravo. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena: reclusão, de 2 a 8 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Segunda, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido contra a criança ou adolescente. Segunda, por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Tráfico de pessoas. Artigo 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. Segunda, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. Terceira, submetê-la a qualquer tipo de servidão. Quarta, adoção ilegal ou exploração sexual. Pena: reclusão, de 4 a 8 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Segunda, o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. Terceira, o agente se prevalecer de relações de parentesco, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função ou. Quarta, a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Parágrafo 2º. A pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Seção 2ª dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Violação de domicílio. Artigo 150. Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Pena: detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. Durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência. Segunda, a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser.
Parágrafo 4º. A expressão ou casa ou compreende. I. Qualquer compartimento habitado. Segunda, aposento ocupado de habitação coletiva. Terceira, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Parágrafo 5º. Não se compreendem na expressão ou casa. I. Hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do n segunda do parágrafo anterior. Segunda, taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Seção 3ª. Dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Violação de correspondência. Artigo 151. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Sonegação ou destruição de correspondência. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre. I. Quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada e, no todo ou em parte, a sonega ou destrói. Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica. Segunda, quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro, ou conversação telefônica entre outras pessoas. Terceira, quem impede a comunicação ou a conversação referidas no número anterior. Quarta, quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico, sem observância de disposição legal. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se de metade, se há dano para outrem. Parágrafo 3º. Se o agente comete o crime, com abuso de função em serviço postal, telegráfico, radioelétrico ou telefônico. Pena, detenção, de 1 a 3 anos. Parágrafo 4º. Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do parágrafo 1º, 4ª, e do parágrafo 3º. Correspondência comercial. Artigo 152. Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para, no todo ou em parte, desviar, sonegar, subtrair ou suprimir correspondência, ou revelar a estranho seu conteúdo. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Seção 4ª dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Divulgação de segredo. Artigo 153. Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa, de R$300.000 a 2 contos de réis. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 1. A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. Pena e detenção, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo 2º. Quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Violação do segredo profissional. Artigo 154. Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa de 1 conto a 10 contos de réis. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Invasão de dispositivo informático. Artigo 154. A. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pena e reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 ou se da invasão resulta prejuízo econômico. Parágrafo 3º. Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei,
ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. Pena e reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos. Parágrafo 5º. Aumenta-se a pena de 1/3 a metade se o crime for praticado contra Presidente da República, governadores e prefeitos. Segunda, Presidente do Supremo Tribunal Federal. Terceira, Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal, ou. Quarta, Dirigente máximo da Administração Direta e Indireta Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. Ação Penal. Artigo 154-B. Nos crimes definidos no artigo 154-A, somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal ou municípios ou contra empresas concessionárias de serviços públicos. Título 2º dos crimes contra o patrimônio. Capítulo I do furto. Furto. Artigo 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3, se o crime é praticado durante o repouso noturno. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa. Parágrafo 3º. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Furto qualificado. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos, e multa, se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Segunda, com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza. Terceira, com emprego de chave falsa. Quarta, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 4b. A pena é de reclusão, de 4 a 8 anos, e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Parágrafo 4c. A pena prevista no parágrafo 4b deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, e aumenta-se de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Segunda, aumenta-se de 1/3 ao dobro, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Furto de coisa comum. Artigo 156. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 2º. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota que tem direito o agente. Capítulo 2º do roubo e da extorsão. Roubo. Artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena:
reclusão, de 4 a 10 anos, e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega a violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 a até metade. E segunda, se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Terceira, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Quarta, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. V, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Sexta, e se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Sétima, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 2/3. E se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Segunda, e se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 2b. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Se da violência resulta e lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos, e multa. Segunda, e morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos, e multa. Extorsão. Artigo 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena, reclusão, de 4 a 10 anos, e multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Parágrafo 2º. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 a 12 anos, além da multa, se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Extorsão mediante sequestro. Artigo 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Pena, reclusão, de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Pena, reclusão, de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. Pena, reclusão, de 16 a 24 anos. Parágrafo 3º. Se resulta a morte. Pena, reclusão, de 24 a 30 anos. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Extorsão indireta. Artigo 160. Exigir ou receber, como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Capítulo 3º da usurpação. Alteração de limites. Artigo 161. Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem usurpação de águas e desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias. Esbulho possessório. Segunda, invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório.
Parágrafo 2º. Se o agente usa de violência, incorre também na pena está cominada. Parágrafo 3º. Se a propriedade é particular, e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Supressão ou alteração de marca em animais. Artigo 162. Suprimir ou alterar, indevidamente, em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade. Pena: detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa. Capítulo 4 do dano. Dano. Artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena: detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Dano qualificado. Parágrafo único. Se o crime é cometido e, com violência à pessoa ou grave ameaça. Segunda, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Terceira, contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Quarta, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena: detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Artigo 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Pena: detenção, de 15 dias a 6 meses, ou multa. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. Artigo 165. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Alteração de local especialmente protegido. Artigo 166. Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei. Pena: detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Ação penal. Artigo 167. Nos casos do artigo 163, do inciso 4º do seu parágrafo e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Capítulo V da apropriação indébita. Apropriação indébita. Artigo 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3, quando o agente recebeu a coisa e, em depósito necessário. Segunda, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Terceira, em razão de ofício, emprego ou profissão. Apropriação indébita previdenciária. Artigo 168-A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional. Pena e reclusão, de 2 e a 5 anos, e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem deixar de e recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Segunda, de recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Terceira, pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Parágrafo 2º. É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Parágrafo 3º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios ou
Segunda, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 4º. A faculdade prevista no parágrafo 3º deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Artigo 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Pena, detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre apropriação de tesouro. E, quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria, no todo ou em parte, da cota que tem direito o proprietário do prédio. Apropriação de coisa achada. Segunda, quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de 15 dias. Artigo 170. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Capítulo 6º do estelionato e outras fraudes. Estelionato. Artigo 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, de R$ 500.000 a 10 contos de réis. Parágrafo 1º. Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Nas mesmas penas incorre quem disposição de coisa alheia como própria. E, vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Segunda, vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Defraudação de penhor. Terceira, defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado. Fraude na entrega de coisa. Quarta, defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. V. Destrói, total ou parcialmente, ou oculta a coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Fraude no pagamento por meio de cheque. Sexta, emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. Fraude eletrônica. Parágrafo 2º-A. A pena é de reclusão, de 4 a 8 anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Parágrafo 2b. A pena prevista no parágrafo 2º deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 4º. A pena aumenta-se de 1/3 ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for e a administração pública, direta ou indireta. Segunda, criança ou adolescente. Terceira, pessoa com deficiência mental ou. Quarta, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Duplicata simulada.
Artigo 172. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. Pena: detenção, de 2 a 4 anos, e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Abuso de incapazes. Artigo 173. Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro. Pena: reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Induzimento à especulação. Artigo 174. Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Pena: reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Fraude no comércio. Artigo 175. Enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou consumidor. E, vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada. Segunda, entregando uma mercadoria por outra. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo 1º. Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade ou o peso de metal ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor, ou vender pedra falsa por verdadeira, ou vender, como precioso, metal de ou outra qualidade. Pena: reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Parágrafo 2º. É aplicável o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Outras fraudes. Artigo 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena: detenção, de 15 dias a 2 meses, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação, e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Fraudes e abusos na fundação ou administração de sociedade por ações. Artigo 177. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público ou à Assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular. Parágrafo 1º. Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular. E, o diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à Assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo. Segunda, o diretor, o gerente ou o fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade. Terceira, o diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa, em proveito próprio ou de terceiro, dos bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da Assembleia Geral. Quarta, o diretor ou o gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite. V. O diretor ou o gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em caução ações da própria sociedade. Sexta, o diretor ou o gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. Sétima, o diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa, ou conluiado com acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer. Oitava, o liquidante, nos casos dos NS. I, segunda, terceira, quarta, V e sétima. Nona, o representante da sociedade anônima estrangeira, autorizada a funcionar no país, que pratica os atos mencionados nos NS. E segunda, ou dá falsa informação ao governo. Parágrafo 2º. Incorre na pena de detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa, o acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de Assembleia Geral.
Emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant. Artigo 178. Emitir conhecimento de depósito ou warrant, em desacordo com disposição legal. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Fraude à execução. Artigo 179. Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa. Capítulo 7º da Receptação. Receptação. Artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Receptação qualificada. Parágrafo 1º. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Pena: reclusão, de 3 a 8 anos, e multa. Parágrafo 2º. Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Parágrafo 3º. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena: detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. Parágrafo 4º. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. Parágrafo 6º. Tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Receptação de animal. Artigo 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Pena: reclusão, de 2 e a 5 anos, e multa. Capítulo 8º. Disposições gerais. Artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Segunda, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Artigo 182. Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado ou judicialmente separado. Segunda, de irmão, legítimo ou ilegítimo. Terceira, de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita. Artigo 183. Não se aplica o disposto nos 2 artigos anteriores. Se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Segunda, ao estranho que participa do crime. Terceira, se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Título X dos crimes contra a administração pública. Capítulo I dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Peculato. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. Pena: reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Artigo 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Pena, e reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Artigo 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Pena e detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Artigo 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Concussão. Artigo 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Excesso de exação. Parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Pena, reclusão, de 3 a 18 anos, e multa. Parágrafo 2º. Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Corrupção passiva. Artigo 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena e reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou prática infringindo o dever funcional. Parágrafo 2º. Se o funcionário deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Facilitação de contrabando ou descaminho. Artigo 318. Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho. Artigo 334. Pena, reclusão, de 3 a 18 anos, e multa. Prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Artigo 319-A. Deixar o diretor de penitenciária e ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar,
que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena, em detenção, de 3 meses a 1 ano. Condescendência criminosa. Artigo 320. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Advocacia administrativa. Artigo 321. Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, além da multa. Violência arbitrária. Artigo 322. Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Pena, detenção, de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Abandono de função. Artigo 323. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei. Pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta prejuízo público. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Parágrafo 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Artigo 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Violação de sigilo funcional. Artigo 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas deste artigo incorre quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. Segunda, se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem. Pena, e reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Artigo 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Funcionário público. Artigo 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 1º. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Capítulo 2º dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Usurpação de função pública. Artigo 328. Usurpar o exercício de função pública. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo único. Se do fato o agente ofere vantagem. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Resistência. Artigo 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena, detenção, de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o ato, em razão da resistência, não se executa. Pena,
reclusão, de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Desobediência. Artigo 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Pena: detenção, de 15 dias a 6 meses, e multa. Desacato. Artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Tráfico de influência. Artigo 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena: reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Corrupção ativa. Artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena e reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo o dever funcional. Descaminho. Artigo 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem i. pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei. Segunda, prática fato assimilado, em lei especial, a descaminho. Terceira, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. Quarta, adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. Parágrafo 2º. Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. Parágrafo 3º. A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Contrabando. Artigo 334. A. Importar ou exportar mercadoria proibida. Pena: reclusão, de 2 a 5 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem i. pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando. Segunda, importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente. Terceira, reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. Quarta, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. V. Adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Parágrafo 2º. Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. Parágrafo 3º. A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Artigo 335. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou vendem esta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal ou afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa, além da pena correspondente à violência.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar, em razão da vantagem oferecida. Inutilização de edital ou de sinal. Artigo 336. Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público, ou violar ou inutilizar selo ou sinal empregado, por determinação legal ou por ordem de funcionário público, para identificar ou cerrar qualquer objeto. Pena: detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Artigo 337. Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de particular em serviço público. Pena: reclusão, de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Sonegação de contribuição previdenciária. Artigo 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas. E omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços. Segunda, de deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços. Terceira, de omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Pena e reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Parágrafo 1º. É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Parágrafo 2º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que segunda, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 3º. Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510, R$ 1.510, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até a metade ou aplicar apenas a de multa. Parágrafo 4º. O valor a que se refere o parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da Previdência Social. Capítulo 2A. Dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira. Corrupção ativa em transação comercial internacional. Artigo 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. Pena e reclusão, de 1 a 8 anos, e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício, ou o pratica infringindo o dever funcional. Tráfico de influência em transação comercial internacional. Artigo 337-C. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado à transação comercial internacional. Pena e reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário estrangeiro. Funcionário público estrangeiro. Artigo 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro, para os efeitos penais, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro. Parágrafo único. Equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas, diretamente ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.
Capítulo 2b dos crimes em licitações e contratos administrativos. Contratação direta e legal. Artigo 337. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Pena: reclusão, de 4 a 8 anos, e multa. Frustração do caráter competitivo de licitação. Artigo 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório. Pena: reclusão, de 4 anos a 8 anos, e multa. Patrocínio de contratação indevida. Artigo 337-G. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Pena: reclusão, de 6 meses a 3 anos, e multa. Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo. Artigo 337-H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Pena: reclusão, de 4 anos a 8 anos, e multa. Perturbação de processo licitatório. Artigo 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório. Pena: detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa. Violação de sigilo em licitação. Artigo 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena: detenção, de 2 anos a 3 anos, e multa. Afastamento de licitante. Artigo 337-K. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Pena: reclusão, de 3 anos a 5 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida. Fraude em licitação ou contrato. Artigo 337-L. Fraudar, em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante i. entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais. Segunda, fornecimento, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para consumo ou com prazo de validade vencido. Terceira, entrega de uma mercadoria por outra. Quarta, alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido. V. Qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração pública a proposta ou a execução do contrato. Pena: reclusão, de 4 anos a 8 anos, e multa. Contratação inidoneia. Artigo 337-M. Admitir a licitação empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena: reclusão, de 1 ano a 3 anos, e multa. Parágrafo 1º. Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena: reclusão, de 3 anos a 6 anos, e multa. Parágrafo 2º. Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidôneo, venha a participar de licitação e, na mesma pena do parágrafo 1º deste artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha a contratar com a administração pública. Impedimento indevido. Artigo 337-N. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou o cancelamento de registro do inscrito. Pena: reclusão, de 6 meses a 2 anos, e multa.
Omissão grave de dado ou de informação por projetista. Artigo 337. Omitir, modificar ou entregar à administração pública levantamento cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância com a realidade, em frustração ao caráter competitivo da licitação ou em detrimento da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, em contratação para a elaboração de projeto básico, projeto executivo ou anteprojeto, em diálogo competitivo ou em procedimento de manifestação de interesse. Pena: reclusão, de 6 meses a 3 anos, e multa. Parágrafo 1º. Consideram-se condição de contorno as informações e os levantamentos suficientes e necessários para a definição da solução de projeto e dos respectivos preços pelo licitante, incluídos sondagens, topografia, estudos de demanda, condições ambientais e demais elementos ambientais impactantes, considerados requisitos mínimos ou obrigatórios em normas técnicas que orientam a elaboração de projetos. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado com o fim de obter benefício, direto ou indireto, próprio ou de outrem, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Artigo 337-P. A pena de multa cominada aos crimes previstos neste capítulo seguirá a metodologia de cálculo prevista neste Código e não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. Capítulo 3º dos crimes contra a administração da justiça. Reingresso de estrangeiro expulso. Artigo 338. Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena. Denunciação caluniosa. Artigo 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Pena: reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção. Comunicação falsa de crime ou de contravenção. Artigo 340. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Pena: detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Autoacusação falsa. Artigo 341. Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem. Pena: detenção, de 3 meses a 2 anos, ou multa. Falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral. Pena: reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Artigo 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Pena: reclusão, de 3 a 4 anos, e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3, se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Coação no curso do processo. Artigo 344. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único.
A pena aumenta-se de 1/3 até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena: detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Artigo 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se ache em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Fraude processual. Artigo 347. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Pena: detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Favorecimento pessoal. Artigo 348. Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada a pena de reclusão. Pena: detenção, de 1 a 6 meses, e multa. Parágrafo 1º. Se ao crime não é cominada a pena de reclusão. Pena: detenção, de 15 dias a 3 meses, e multa. Parágrafo 2º. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Favorecimento real. Artigo 349. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Pena: detenção, de 1 a 6 meses, e multa. Artigo 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano. Exercício arbitrário ou abuso de poder. Artigo 350. Fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Artigo 351. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança detentiva. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado à mão armada, ou por mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento, a pena é de reclusão, de 2 a 6 anos. Parágrafo 2º. Se há emprego de violência contra a pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. A pena é de reclusão, de 1 a 4 anos, se o crime é praticado por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso ou internado. Parágrafo 4º. No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Evasão mediante violência contra a pessoa. Artigo 352. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Arrebatamento de preso. Artigo 353. Arrebatar preso, a fim de maltratá-lo, do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, além da pena correspondente à violência. Motim de presos. Artigo 354. Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina da prisão. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Patrocínio infiel. Artigo 355. Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado. Pena: detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa. Patrocínio simultâneo ou tergiversação. Parágrafo único. Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias. Sonegação de papel ou objeto de valor probatório.
Artigo 356. Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador. Pena: detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa. Exploração de prestígio. Artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena: reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/3, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Violência ou fraude em arrematação judicial. Artigo 358. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial ou afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Pena: detenção, de 2 meses a 1 ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Artigo 359. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Pena: detenção, de 3 meses a 2 anos, ou multa. Capítulo 4 dos crimes contra as finanças públicas. Contratação de operação de crédito. Artigo 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa. Pena e reclusão, de 1 a 2 anos. Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo. E com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal. Segunda, quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei. Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar. Artigo 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei. Pena e detenção, de 6 meses a 2 anos. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura. Artigo 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos. Ordenação de despesa não autorizada. Artigo 359-D. Ordenar despesa não autorizada por lei. Pena e reclusão, de 1 a 4 anos. Prestação de garantia graciosa. Artigo 359-I. Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei. Pena e detenção, de 3 meses a 1 ano. Não cancelamento de restos a pagar. Artigo 359-F. Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei. Pena e detenção, de 6 meses a 2 anos. Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura. Artigo 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal, nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura. Pena e reclusão, de 1 a 4 anos. Oferta pública ou colocação de títulos no mercado. Artigo 359-H. Ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia. Pena e reclusão, de 1 a 4 anos.